e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele. Minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Começando agora na TV Meteoro, programa O Evangelista. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, horário de Brasília. Eu quero agradecer por sua audiência, aonde você estiver, aqui no Brasil, fora do Brasil. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência. É muito bom ter você aqui com o pastor Alecrim no programa O Evangelista. Olha, eu quero dizer para você que o pastor Alecrim tem uma tríplice missão. Eu trabalho em cima de uma visão. São 3 missões que eu tenho para desenvolver através do programa O Evangelista. O programa O Evangelista é um braço do meu ministério, Ministério Paixão pelas Almas. Aqui eu procuro focar a evangelização mundial, fazer discípulos e socorrer o pobre e o necessitado. Eu estou dentro de uma visão bíblica, direcionada pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, no começo do seu ministério, após a sua primeira mensagem, ele começou a andar ali, à beira do mar da Galileia, e ele começou a chamar homens para que pudessem segui-lo. E ele disse assim: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então nós temos o Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso discipulador, e nós temos aqueles homens que começaram a seguir Jesus para que fossem ganhadores de almas. Nós temos os discípulos. Então perceba, o ensino é muito claro. Precisamos ainda hoje de um discipulador e de discípulos para que possam obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui na qualidade de discípulo, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Após ter passado por ensinamentos, eu agora me considero um discipulador. Eu posso chegar diante de você, aonde você estiver, e apresentar para você a mensagem do Evangelho. Então, assista sempre o nosso programa, compartilhe com seus amigos. E como eu disse, no nosso programa nós temos uma tríplice missão. Eu quero falar de uma coisa que está sendo deixado de lado nas igrejas. Sabe o que é? Socorrer o pobre e o necessitado. Eu tenho recebido aqui pedidos de socorro, pedidos de ajuda, coisas assim que você pode até pensar, mas não está se preocupando e não está atendendo. Eu quero contar aqui, nessa abertura do nosso programa, para você entender a nossa tríplice missão: evangelizar, fazer discípulos, socorrer o pobre e o necessitado. Eu tenho socorrido aqui, irmãos da fé, irmãos nossos. E agora, recentemente, um irmão, chefe de família, liga para mim, 9h pouca da noite, e fala: pastor Alecrim, eu estou com muita vergonha, mas eu orei a Deus
E eu quero pedir um favor a você. Amanhã, 9 da manhã, meu filho precisa tomar insulina. Eu não tenho dinheiro. Será que você tem como me ajudar? Irmãos, eu também não tinha. Eu poderia simplesmente dizer para o irmão: eu não tenho dinheiro, eu não posso te ajudar. Mas não. Sabe o que eu fiz? Procurei o meu cunhado. Meu cunhado tem um cartão de crédito. E pedi para ele: Antônio, eu preciso comprar um remédio amanhã, de manhã. Me empresta o seu cartão? Imediatamente ele me deu o cartão dele. No dia seguinte, comprei o remédio, a insulina, levei na casa do irmão. Ele ficou muito grato. Pastor Alecrim, muito obrigado. Pastor Alecrim, muito obrigado. No dia do cartão, eu paguei o cartão, graças a Deus. Só tem um detalhe: como eu não tinha ofertas, eu socorri ao meu cunhado. Um detalhe: o meu cunhado, ele é macumbeiro. E foi ele a quem eu socorri para ajudar ao irmão da minha igreja. Agora, é por isso que eu peço a você: contribua com o Ministério Paixão pelas Almas com a sua oferta. Eu quero falar para você o nosso link, para que você tenha aí a nossa chave Pix, alecrim.roberto16@gmail.com. Se quiser falar com o pastor Alecrim, 21 9 84 16 53 29. Bem, após essa abertura, eu quero dizer para vocês que hoje é um programa muito especial. Eu estou tendo aqui uma alegria que não está cabendo dentro de mim. Eu estou recebendo um casal. Vocês vão conhecer esse casal. Eles já estão na sala de transmissão. Nós temos uma experiência de convivência. Eu quero dar bom dia para o pastor Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Bom Quero dar dia, bom dia bom dia, à pastor pastora Roberto. Eliane. A pastora Bom Eliane. dia, pastor Sabe onde- Roberto. ó, eu estou em Curitiba. Eu estou em Curitiba. Eles estão em Rio das Ostras, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, Brasil. Eles estão lá, eu estou cá. Aqui está frio. Ó, tá vendo? Aqui está frio. Eles estão toda à vontade lá. Mas antes, pastor Carlinhos e pastora Eliane, eu quero falar para vocês o nosso versículo de ouro, que está em Mateus capítulo 24, verso 14. O Senhor Jesus Cristo ensinou assim para seus discípulos, e nós somos discípulos. Ele ensina para a gente o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Seja muito bem-vindo, pastor Carlinhos, pastora Eliane. Muito bom dia. Bom dia, pastor. Bom Bom dia. dia, pastor Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Meteoro. É com muita alegria que eu estou aqui com a minha esposa, a pastora Eliane, junto com o pastor Roberto Ah, e o Paulo Vitor, né? Como um discípulo do Senhor Jesus amém. também, Amém. fazendo a nossa parte como filhos dele. Amém? Amém. Pastor Carlinhos, pastora Eliane, eu gostaria que vocês falassem só um pouquinho, falassem um pouquinho aonde vocês estão agora, a igreja onde vocês estão. Fala das filhas, tem que falar das L. Lailane, E Laila? Lailane e Lana. Verdade. Fala das filhas, fala dos netos. Faça aí uma alta apresentação de vocês, do ministério de vocês, tá bom? E se vocês estiverem no momento na igreja ou na vida particular de vocês com alguma necessidade, eu deixo aqui a abertura para que vocês possam fazer pedido de ofertas para o ministério de vocês, tá bom? Pastor Carlinhos. Bom dia mais uma vez, ouvintes. Eu sou o pastor Carlos, sou casado com a pastora Eliane há 40 anos, Isso. há 40 anos, e temos três filhos, né? Três filhas, a Lana,
a Lailane e a Laila. Ele lembrou. Isso. Temos também 3 netos. A família vai crescendo, né? Inclusive entraram mais 3 genros com a gente, né, na nossa família. E tem sido uma bênção. E o Senhor Deus tem alegrado muito ao nosso coração. Começamos a seguir o Senhor Jesus com o pastor Roberto Alecrim em Duque de Caxias. É, E foi um tempo muito bom, um tempo de muito aprendizado. Aprendemos sim. bastante, né, Eliane? Sim, sim. Nós tivemos assim um resgate de nossas vidas, né, Sim, em Caxias e através da vida do pastor Roberto sendo usada ali junto com os irmãos e fomos ali discipulados, alcançados, forjados, amando as almas perdidas, o aleluia. evangelismo. Tem a nossa menina Lailane, que é a segunda, né? Ela é uma evangelista, ela não pode ver um povo reunido, pregando o evangelho, que ela fala, eu não deixo meus irmãos sozinhos. Ela se junta, né, ali para dar esse apoio aos irmãos, dizendo que estamos Aleluia. juntos. A missão não é só de vocês, é nossa, né? Entendendo essa proposta. E ela aprendeu isso na igreja, na congregação lá em Duque de Caxias. Pastor Roberto levantou, né, pastor? Uma escola Sim, de pescadores, Sim, né? sim, Para os nossos jovens, e ali foram instruídos e capacitados. Jovens que ali andaram, como Wallace e Lailane, estão hoje em Rio das Ostras, sim. trabalhando efetivamente nas igrejas, entendendo? Frutos do evangelismo, né, em Caxias. E nós hoje estamos congregamos na igreja Centro, SEI, no SEI, que é Centro Evangelístico Internacional, Barra de São né? João. Em Barra de São João, sob a liderança agora, né? Está havendo um momento de transição. O pastor Sérgio Azevedo está saindo, dia 29 agora, né? Sim, É a nossa despedida ali. Despedida não, né? Agradecendo a Deus com gratidão pela vida dele, pelos 12 anos que ele passou ali. E chegando, né, que já era companheira há 12, até mais de 12 pastor anos, né, auxiliar. auxiliar, pastor Ney, uma Uhum. bênção também, um Sim, sim, visionário, um homem de Deus, sim, sabe? Um homem apegado ali à oração, entendendo? A busca, às almas. Então, nós estamos, olha, sabe, sim. cercados e motivados. Eu tenho uma afinidade, né, e meu coração geme pelas crianças, e o ministério infantil, né, e adolescentes, né? E ali na igreja estou eu ali cooperando com esse ministério agora em Barra de São João. Amém, amém. Estamos aqui em Rio das Ostras, né? A temperatura está uma delícia, Pastor É, Roberto. doutor, Bastante quente, já começou o sol, está bastante forte. Eu estava realmente admirando porque o senhor está agasalhado e nós aqui bem à vontade, né? Eu falei, caramba, rapaz, o negócio está feio lá no sul. tá bom. Agora, meu querido ouvinte, eu quero dizer ainda para vocês que sábado, eu estive com uma pessoa aqui em Curitiba. Essa pessoa vai estar no programa, se Deus quiser, amanhã. Ele está convidado, está confirmado. E pastor Carlos e pastor Eliane, nesse encontro que eu tive pessoal no sábado, essa pessoa ele me falou o quanto ele viveu nas trevas. Hoje, quando eu olho para vocês e olho para mim também, eu entendo o quão cego nós andávamos Amém. sim, é verdade. antes de aceitar a Cristo. Sim. E quando eu olho para a irmã Eliane, não tem como, pastor Eliane, associar você a uma pessoa chamada Lucila. Ah, ah, delícia, é verdade. Não Ontem, tem como. E sabe sim, por quê? Porque a conversão da sua mãe foi uma batalha com as sim, trevas. sim. Meu Deus. Eu acho que no primeiro domingo que ela foi na igreja, você não foi. Não, não, porque eu estava em outra igreja, Eu pastor. acho que foi a Beth. Quem foi a irmã Sim. Beth, com a sua mãe. E no primeiro domingo, nós já estávamos orando por ela, eu e a irmã Filisminda Torres. Ah, a mãe de É, Neves. uhum. A irmã Filisminda chegou para mim e falou assim: Pastor, eu vou convidar uma mulher da Macumba. Sua mãe foi da Macumba, Eliane? Foi.
Minha mãe era mãe pequena no centro espírita. Pastor, nós vamos orar por uma vizinha que eu gosto muito dela, era da Macumba. Mas vamos orar por ela, porque vai ser uma batalha. Eu falei, tá bom, meu irmão, vamos orar. Oramos, oramos, oramos. Ali uma semana, aí a sua mãe foi no domingo, né, andando devagarinho. Sim, E naquele domingo, eu preguei em Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando eu fiz o apelo, o inimigo tentou sufocar a sua mãe. sim. No domingo seguinte, a sua mãe foi. Estávamos ali orando. Eu preguei no Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos. Aleluia. E aí eu falei, o Senhor é bom porque ele nos fez segundo sua imagem e semelhança, nos deu livre-arbítrio, o pastor Carlinhos estava falando agora há pouco. O Senhor é bom porque nos deu uma família, nós temos uma família, você tem uma família linda. O Senhor é bom porque ele nos dá prova do seu amor ao enviar Jesus Cristo para nos tirar das trevas. Antes de eu começar a fazer o apelo, já tinha pedido que alguém levantasse a mão, sua mãe foi a primeira e única a levantar a mão. Aleluia. Glória a A Deus. partir glória a daquele dia, ela ficou na igreja, veio Beth, veio Eliane, veio Laila, veio Lailane, veio Carlinho, veio Bruno. Aleluia. Aí, querido ouvinte, eu não sei onde você está agora, mas esse casal que aí está, assim como eu, nós fomos resgatados das trevas. E aí, Aleluia. Deus. o Espírito Santo vem morar dentro da gente. E a alegria no nosso Aleluia. coração não dá para ficar de boca fechada. Sim, Crente sem falar de Jesus Cristo, sem falar da nossa alegria, da nossa salvação. Não tem como. Por isso, estou diante de um casal muito alegre aí. Tá bom? Bom, vocês já foram apresentados, daqui a pouquinho vocês vão retornar. Tá bom? Daqui a bom. pouquinho, a pastora Eliane vai estar orando pelas nações. Eu tenho aqui em mãos o nosso Geo Atlas, de Maria Emília Simielli. Por aqui, nós oramos por todas as nações, de A a Z. Hoje, a pastora Eliane vai orar pelas nações com a letra B. Eu vou citar aqui as nações, que são as seguintes nações: Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Belize, Benin, Bolívia, Bósnia-Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Butão. Vocês já ouviram falar desse país? Butão? Não é botão de camisa, é Butão. Burkina Ai, é. Faso. São países que estão ali na Ásia e que vivem em muitos conflitos. Você quer ter uma noção? Butão, a capital de Butão é Thimphu. A extensão territorial, 47 mil quilômetros quadrados. A população, 1.800.000 pessoas. O dinheiro que é usado ali é o Dzonga, a língua falada ali. A língua falada é o Dzonga e o Nepali. A Burundi, a capital é Bujumbura. A extensão territorial, 27.834 quilômetros quadrados. Então, a pastora Eliane vai estar orando pelas nações, porque no programa evangelista, nós obedecemos aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou assim, em Mateus 9, 37 e 38. Ele disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros, porque a seara é grande e poucos os ceifeiros. Então, nós obedecemos ao ensinamento de Jesus Cristo. A pastora Eliane vai estar orando por essas nações, orando pelos enfermos, orando para que o Senhor sustente os missionários, mande ofertas para os campos missionários, orar pelos enfermos. Pastor Eliane, orando nesse momento. Amém. Glória a Deus.
Grande privilégio é, né, junto com os irmãos, unir nossos pensamentos, voltar o nosso pensamento para o Senhor, porque Ele está no nosso meio a tempo e fora de tempo. Aleluia. E por isso somos nós felizes, porque temos um Deus presente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e santo é o teu nome. Graças damos a ti, Senhor Deus, por esse dia que se chama hoje, por essa bendita hora de oração, Senhor Deus, onde nós nos unimos, Senhor Deus, em pensamento, Senhor Deus. Unimos a nossa fé, Senhor Deus, em concordância com a tua vontade, Senhor Deus, que é soberana, Senhor Deus. Dirigidos pelo teu Espírito, Senhor Deus, rogando ao Senhor, Pai, rogando ao Senhor pelas nossas necessidades. Mas queremos, Senhor Deus, nesta hora também, Senhor Deus, engrandecer o teu santo nome, bendizer ao Senhor, dizer que o Senhor, Pai, é maravilhoso, Senhor Deus, excelso, Senhor Deus. O Senhor, Pai, nos surpreende, Senhor Deus. O Senhor, Pai, supera as nossas expectativas, Senhor Deus, e por isso nós avançamos firmes e constantes, Senhor Deus, louvando e bendizendo a Ti. Seja alcançada, Senhor Deus, que Teu Espírito, Senhor Deus, seja soprado, Senhor Deus, dos corações, Senhor Deus, não somente de falar, Senhor Deus, mas de experimentar o Senhor, Pai. Homens e mulheres, Senhor Deus, determinados, estabelecendo, Pai, em primeiro lugar nos seus lares, nos seus corações, um trono, Senhor Deus, aonde o Senhor é entronizado, Senhor Deus, aonde o Senhor está reinando, Senhor Deus. E aí, Senhor Deus, os nossos lares cheios, Senhor Deus, avançaremos no propósito, Senhor Deus, que é pregar o Evangelho, Senhor Deus, e aonde estamos plantados, nas nações, Senhor Deus, aonde o Teu Espírito nos alcançou, proclamaremos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Sejam alcançados, Senhor Deus, oh glórias e aleluias a Ti, Pai. Sejam transformados pelo poder do Senhor, Pai. Regendo a nação, Senhor Deus, como um forte do Senhor, Pai. Aleluia. Homens e mulheres determinados, apegados, temerosos, Senhor Deus. Honrando o Teu nome, Senhor Deus. Senhor Deus, evangelizando, Senhor Deus, socorrendo, Senhor Deus. Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, aqueles que cuidam de uma nação, Senhor Deus. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Nós, Senhor Deus, nós estendemos, Senhor Deus, a esse favor, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que, Senhor Deus, todo levante do inferno, Senhor Deus, toda arma, Senhor Deus, levantada, porque o mundo pertence a Ti, Senhor Deus, as nações são do Senhor, Pai, e nós somos aqueles, Senhor Deus, que anunciaremos, Senhor, levantaremos as nossas mãos, Senhor Deus, abençoaremos, Senhor Deus, no poder do nome de Jesus, Senhor Deus, que elas sejam resgatadas, Senhor Deus, que elas sejam, Senhor Deus, nutridas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor Deus, e, Senhor Deus, que ali, Senhor Deus, haja o mover do Senhor, Pai, que a alegria do Senhor, Pai, que é a nossa força, Pai, sejamos nós apegados a isso e avancemos no propósito a qual o Senhor nos colocou, Paizinho. Senhor, em nome e por amor de Jesus, nós damos graças a Ti, Senhor Deus, porque temos o Senhor como nosso socorro, Pai, e entregamos, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, a oportunidade, Senhor Deus, de estarmos, Senhor Deus, celebrando ao Senhor, colocando esses países a qual o pastor Roberto, Senhor Deus, ali anunciou, Senhor Deus, e está incluído o nosso país, o Brasil, Pai. Seja a nação, celeiro, Senhor Deus, do Teu amor, Senhor, do Teu cuidado, da providência. Os enfermos que ali estão, Senhor Deus, os enfermos, Senhor Deus, os necessitados. Pai, porque, Senhor Deus, a carne enferma, Senhor Deus, mas o Senhor envia Teu Espírito para curar tanto a carne quanto o Espírito, Senhor Deus. E nós rogamos agora por um Espírito, Senhor Deus, saudável, Senhor, Pai. Senhor Deus, ouvido, Senhor Deus, para resistir o dia mal, Senhor Deus. Senhor Deus, cura o povo, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, as mentes, os corações, Senhor Deus. Todo principado, Senhor Deus, que ataca a mente, Senhor Deus. Tudo começa na mente, Senhor Deus. Blinda a mente desse povo, Senhor Deus, com o capacete da salvação. Oh, aleluia. Glória seja dado o Teu nome, Senhor Deus. E possamos nós, como soldados valentes, Senhor Deus, esses curados pelo Senhor, Pai, curados pelo Senhor, agora se tornam remédios, Senhor Deus, porque levam, Senhor Deus, aquele que cura, que levam aquele que liberta, que levam aquele que sara, que resgata, Senhor Deus, aquele que cuida, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Senhor Deus, nós entregamos, Senhor Deus, nossas crianças, Senhor Deus, aonde elas estão espalhadas, Senhor Deus, por esse mundo afora, Senhor Deus, uma militância sobre nossas crianças, Senhor Deus. Meu Deus, dá, Senhor Deus, discernimento a seus pais, Senhor Deus, dá discernimento, Senhor Deus, ao
mundo afora, Senhor Deus, alcançando, Senhor Deus, uma geração que vai te servir, Senhor Deus, uma geração, Senhor Deus, que vai ter cânticos, Senhor Deus, de júbilo por conta do teu nome, Senhor Deus, uma geração, Senhor Deus, que será forte, Senhor Deus, que sonhará, Senhor Deus, que dará continuidade até que o Senhor volte, Senhor Deus, até que o Senhor volte, Senhor Deus. Nós te rogamos, Senhor Deus, todo espírito, Senhor Deus, todo espírito Oh, que vem, Deus. se levante, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, o espírito, Senhor Deus, de suicídio, nós repreendemos agora, Senhor Deus. Agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. A vida pertence ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, repreenda, Senhor Deus, esse espírito, que ele cale-se, Senhor Deus, que ele saia em retirada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Alcance, Senhor Deus, aqueles que estão sendo atacados, Senhor Deus, em nome de Oh, Jesus. Deus. Pai, eu te peço, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, nos hospitais, Senhor Deus, espalhados, porque o Senhor, Pai, vê todas as coisas, Senhor Deus. Aqueles, Senhor Deus, que carecem, Senhor Deus, clamam ao Senhor, Pai, já estão, Senhor Deus, investindo, Senhor Deus, buscando tratamento, Senhor Deus, investindo, buscando em médicos, Senhor Deus, a sua cura, mas apresentamos e colocamos diante do Senhor, Pai, a vida deles para que o Senhor, que tem todo o poder, Senhor Deus, possa agir, Senhor Deus, e eles, Senhor Deus, com seus lábios glorificarem o teu santo nome, Senhor Deus, porque grandes coisas fez o Senhor, Pai. E por isso nós estamos de pé, Senhor Deus. Sejam eles, Senhor Deus, aqueles que anunciam, Senhor Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu cuidado, Pai. Em tempos difíceis, Senhor Deus, o Senhor abraçou, acolheu, colocou de pé, Senhor Deus, fez forte e corajoso e avançou, Pai. Assim ser, meu Deus, em nome de Jesus. Ser, Senhor Deus, com nossos irmãos missionários que estão espalhados, Senhor Deus, pela terra, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor Deus, as suas vidas, Senhor Deus. Recompensa eles, o Senhor, Pai, por aceitarem o seu chamado, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor Deus, que não haja falta, que haja, Senhor Deus, um coração de um povo, Senhor Deus, que entende, Senhor Deus, o chamado, Pai, que entende, Senhor Deus, que devemos nós, Senhor Deus, contribuir, Senhor Deus, para a causa, Senhor Deus. Os nossos irmãos não estão sozinhos, Senhor Deus. Que eles sejam nessas horas alcançados, Senhor Deus, pelo favor do Senhor, através das orações, Senhor Deus, no que são feitas no nome de Jesus, e que o teu poder seja aperfeiçoado neles, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, que nós, Senhor Deus, não estejamos com os nossos braços encolhidos, Senhor Deus, encolhidos, Senhor Deus, para abençoar, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus. O teu Senhor tem suprido toda a nossa necessidade, Pai. Obrigado, Deus. Zelado, Senhor Deus, por nós. E por isso nós estamos felizes, Senhor Deus. E nós agradecemos a Ti, Senhor Deus. Os nossos braços, Senhor Deus, estejam sempre estendidos para abençoar aquele que pede, aquele que clama ao Senhor. E sejamos nós, Senhor Deus, esses, Senhor Deus, que vão alcançar esses corações necessitados e ao Teu nome ser glorificado, Pai. Eu te agradeço pela rádio, agradeço, Senhor Deus, por esse programa, Senhor Deus, agradeço por essas vidas, Senhor Deus, agradeço por esse trabalho, Senhor Deus, sustenta, Senhor Deus, sustenta, Senhor Deus, sustenta teu povo, Senhor Deus, Senhor Deus, sustenta, Senhor Deus, a esse, Senhor Deus, eu te peço, Paizinho, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, cuida de suas famílias, dos seus sonhos, dos seus projetos, Senhor Deus, e, Senhor Deus, que possamos ver, Senhor, nos seus olhos, Senhor Deus, na sua face, Senhor Deus, assim, Deus, o agradecimento, porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem provido todas as coisas. Nós oramos, Pai, oramos pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, e agradecendo a Ti, Senhor Deus, pelo Teu favor, que é imerecido para nós, mas a Tua graça nos alcançou e, Senhor, assim o Senhor nos forjou. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado o nome do Senhor. Gente, acabei de descobrir uma parceira de oração para o programa O Evangelista, pastora Aleluia. Eliane. Oh, Glória a Deus, glória. glória a Deus, maravilha. Aleluia. Deus Bem, seja louvado. Bendito e bem, santo. olha, querido, o nosso livro, o livro que nós usamos aqui no programa O Evangelista, é uma mini biblioteca, se chama Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, examine a Bíblia. Aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o livro dos livros, é o livro de excelência, é o livro onde Deus se faz conhecido. Deus se revela não somente através da natureza, o Sim. céu, o sol, a lua, as estrelas, o mar, a natureza,
Deus se revelou também a homens que, inspirados e iluminados, escreveram este livro, a Bíblia Sagrada. Daqui a pouquinho, o pastor Carlinhos vai estar pregando a palavra de Deus, ele vai extrair desse livro uma mensagem para todos nós. Mas agora, eu peço a sua atenção para os vídeos missionários. Eu recebi aqui um vídeo da irmã Ângela, de Duque de Caxias, é o nosso primeiro vídeo. Eu peço atenção para o seu testemunho dessa obra missionária que nós fazemos aqui. E logo depois nós temos outros vídeos para você sentir o quanto que a evangelização do mundo e do Brasil é a nossa preocupação. Vamos assistir os nossos vídeos de missionários. Você lembra do testemunho do menino que deu 30 centavos para poder ajudar numa oferta missionária, deixou de comer o seu alimento por 3 dias e deu tudo que ele tinha na obra missionária? Você sabe o que aconteceu com esse menino? Confira nesse vídeo aqui. A maior oferta que eu recebi na minha vida foi de um menino que me deu 30 centavos na porta de uma igrejinha lá em Coraci. Uma criança extremamente pobre. A mãe deixava com ele e com os irmãos, antes de sair para o serviço, 10 centavos todo dia. Isso aconteceu há 20 anos atrás. Todo dia, com aqueles 10 centavos, a hora que ele tinha mais fome no dia, ele comprava um ovo no mercado. Ele me disse que ela não deixava o ovo comprado porque um comia o ovo do outro e não tinha outra coisa para comer na casa. Ele disse que às vezes ele esperava para comprar o ovo só de tarde. Então ele cozinhava no carvão ou na lenha e comia com farinha. Eu passei para falar de missões na quarta-feira. Eu estava indo para uma viagem de barco que duraria de 5 a 6 meses. E eu voltei no sábado para buscar a contribuição das crianças. Eu tinha dito, pode ser meio quilo de farinha, um pedaço de sabão, um pouco de sal, tudo vai ser útil, porque será uma viagem muito longa. Quando eu cheguei lá, ele estava me esperando. Ele me deu a oferta e disse, eu não comi meu ovo quarta-feira, não comi meu ovo quinta-feira, não comi meu ovo ontem. Eu perguntei, o que foi que você comeu, meu filho? Ele disse, meus irmãos comeram ovo e farinha, mas eu comi só a farinha. E por que você fez isso? Ele disse, porque eu já conheço Jesus. E eu queria ajudar as pessoas que não conhecem Jesus ainda. É a minha parte, é o que eu posso fazer. Irmãos, eu chorei, eu me abracei com aquela criança, eu não sabia o que dizer para ela. Eu não sou profeta, foi a única vez que eu profetizei na vida. Eu estava entrando, o Senhor disse, volte, eu vou falar. Eu voltei e falei. E o Senhor disse assim, olha menino, assim diz o Senhor teu Deus na manhã deste dia, nunca mais faltará o pão sobre a tua mesa. Hoje eu abro uma janela tão grande que até teus filhos e teus netos ainda comerão daquilo que te entrego hoje, diz o Senhor. Tu serás grande neste município, empresários e políticos baterão na tua porta, dependendo dos teus favores, e tu dirás sim ou não, conforme o desejo do teu coração. Mas nunca te esquece que tua vida mudou no dia em que tu amou aquilo que ama o coração do teu Senhor. 20 anos se passaram. Ano passado ele me mandou uma mensagem no Instagram. Ele disse, eu sou aquele menino que lhe deu aqueles 30 centavos naquela vez que você esteve na congregação. Fui eu que deixei de comer ovos 3 dias e comi só farinha. Eu nunca lhe achei porque eu não sabia seu nome, mas eu recebi um vídeo do testemunho, descobri seu nome e achei seu Instagram. Irmã, naquele mês meu pai voltou para casa. Ele tinha nos abandonado. Fomos morar na casa da nossa avó. Lá havia comida para todos nós. Eu quero dizer para a senhora que eu me formei, sou engenheiro, meus irmãos se formaram. Hoje eu trabalho atendendo empresas e prefeituras.
conforme o Senhor falou naquele dia. E nunca mais faltou o pão sobre a minha mesa. Hoje eu sou casado, tenho filhos, e meus filhos usufruem da bênção que eu recebi naquela manhã. Amados, o Deus das missões cumpre o que promete. O Deus das missões é generoso, é abençoador. O Deus das missões é extraordinariamente fiel. Façamos a nossa parte. O céu espera de nós uma decisão. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Aquilo que Deus fala se cumpre. Aquilo que Deus fala vai acontecer. Se você tem uma promessa, se você tem algo que Deus te disse que iria acontecer na tua vida, fique tranquilo. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer com que cada uma dessas promessas se cumpram. Se esse vídeo falou o teu coração, deixa... Por que investir num continente como a Europa e plantar igrejas? Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. Because Europe is by and large no longer Christian. The data is clear. Christianity in Europe is dying. É um continente ateu, as estatísticas dizem isso. É um continente não religioso, onde as pessoas primam por dizer que não gostam e muitos falam claramente que odeiam. É uma necessidade plantar igrejas pela quantidade de cidades onde não existe sequer um testemunho, uma família, uma pessoa que esteja anunciando o nome de Cristo, que seja servo do Senhor. E o grande desafio de plantar igrejas em Portugal é com respeito à resistência dos portugueses, né, que segue a mesma linha dos europeus, em que há muito desapego às questões religiosas, espirituais, e há muita dificuldade de contato, especialmente nesse aspecto religioso. Portugal não pode ser visto de maneira nenhuma sem a influência da Igreja Católica, historicamente, mas estamos também juntos daqueles que foram influenciados pelo relativismo, pelo agnosticismo, devido à presença da universidade ali. Então, o grande desafio é justamente trabalhar com essas duas realidades, tanto culturais quanto religiosas e, naturalmente, linguística também. Quando você fala de Espanha, de Portugal, eles foram para as Américas colonizar. Então, o que o Espanhol fala? Pensa, bem que eu vou falar de Deus para vocês, agora vocês querem falar de Deus para nós? Podemos quebrar todo esse preconceito que eles têm. E a melhor maneira de fazer isso é você entrar no coração deles, e comentar. Você tem que entrar na cultura, você tem que entender o porquê ele pensa assim, você tem que entender a religiosidade católica que é forte, ao mesmo tempo os jovens são agnósticos, por como romper com o catolicismo e como romper com o agnosticismo. Então, é um continente pós-cristão, onde a depressão é o mais normal do século. A Espanha teve mais mortes por suicídio do que por acidente de trabalho, acidente de carro e homicídio juntos, que é um povo que não tem Deus. Precisa levar a Deus. Nós temos essa oportunidade de levarmos a Deus. Eu falo, para ser missionário na Europa, na Espanha, você tem que saber de religião, da sua crença, lógico. Você tem que saber de islamismo, vai confrontar muito muçulmano, e de ciência. Porque muitos não falam, não, eu creio na ciência. Agora, é sabedoria, é estratégia. Como alcançar, o que eu posso fazer para romper a barreira da religião. A mensagem, a palavra pregada é a palavra de Deus. Mas sempre com sabedoria, saber como agir e levar a palavra no coração das pessoas. E um dos padres, logo quando eu cheguei, ele perguntou o que eu estava fazendo, em Bucareste ainda. Ele perguntou o que você está fazendo aqui. Eu falei, eu sou missionária e nós viemos plantar igreja evangélica. Ele falou, nós não precisamos de vocês. O nosso desafio lá é exatamente esse ortodoxismo misturado com misticismo. A gente está orando para que Deus levante uma juventude, obreiros novos e com energia, com visão, para dar continuidade ao trabalho ali na Romênia. Nesses 20 anos inseridos naquela região dos Balcãs, vimos que para começar um novo trabalho, plantar uma igreja, talvez a maior dificuldade, além da língua,
seria a religião. 3 países dos Balcãs têm uma quantidade altíssima de muçulmanos, especialmente no Kosovo, na Albânia e na Bósnia. Depois disso aí nós temos a Igreja Ortodoxa, que é fortíssima, e mais a Igreja Católica, que vem com o passado histórico dificultando a pregação do Evangelho entre esses povos. E uma das coisas que talvez chame a nossa atenção é eles falarem: tudo é do mesmo Deus. Esse tudo é do mesmo Deus dificulta muito você pregar o Evangelho para eles, até você apresentar o verdadeiro Deus. O Montenegro hoje tem quase 1 milhão de habitantes, são 7 igrejas evangélicas no país. Não estamos falando de igrejas protestantes reformadas, estamos falando de igreja evangélica. Aí você vai para um pouco mais à frente, a Bósnia, quase 5 milhões de habitantes, 800 evangélicos no país. Kosovo, uma porcentagem minúscula. A Macedônia não chega nem a 1%. Aí você vai na Sérvia, quase 10 milhões de habitantes, menos de 1.000 evangélicos no país. Precisamos de gente nesses países. Nós não temos presença de missionários brasileiros na Macedônia, não temos presença de missionários brasileiros em Montenegro, hoje não temos no Kosovo. E para se começar um trabalho, nós precisamos da matéria humana. Deus, ele precisa da gente? Não. Mas você pode ser um privilegiado de Deus nesses lugares, levando a palavra de Deus e cumprindo com esse desafio em toda essa região dos Balcãs, onde tanto necessita da presença sua, minha, do Senhor através de nós. É necessário que hoje nós possamos retribuir tudo aquilo que foi feito por nós no passado. A semente do Evangelho chegou até nós. E por que não devolver esse privilégio mandando missionários? Por que não estabelecendo igrejas em toda essa nação? E eu queria convidar vocês, igreja presbiteriana, igreja brasileira com coração em missões, para estar enviando pessoas para a pregação do Evangelho aqui. Missões que não pesam, no nosso tempo, no nosso bolso e no nosso conforto, não é missões. Evangelizar, ou o tempo, vou orar o tempo que estou sobrando aqui, eu sobro um dinheirinho para dar uma oferta. Desculpe, pessoal, não entendemos o que missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. A Igreja do Senhor necessita ser plantada urgentemente na Europa, urgentemente na Espanha. E nós estamos orando e clamando ao Senhor por um grande avivamento e pela multiplicação de igrejas nessa nação tão querida. Há cerca de 1 milhão de pessoas sem acesso ao Evangelho de Jesus na região amazônica. Povos que vivem geralmente isolados e esquecidos, em pequenas comunidades de 3 a 10 famílias, nas margens dos rios da Amazônia. São necessários dias, às vezes semanas de viagem, em barcos ou lanchas, para chegar nesses locais. Por isso, Deus nos deu a visão de levar o Evangelho usando aviões de pequeno porte. Amando a Deus e ao próximo, levamos as boas novas de Cristo a esses povos por meio da missão do céu. Voando, vencemos barreiras físicas para compartilhar com esses povos o amor de Jesus. Ferramentas evangelísticas, cuidado pastoral, treinamento e mobilização de líderes das igrejas locais e execução de projetos de desenvolvimento social integram a missão que Deus nos deu. Oração, trabalho voluntário e doações são constantes necessidades nos nossos trabalhos nestas comunidades. Vamos voar juntos? Faça parte da missão do céu. Torne-se um aliado de Deus, sendo bênção para os povos não alcançados da Amazônia.
após os vídeos missionários. E agora nós teremos uma reflexão bíblica, uma mensagem do coração do pastor Carlinhos para o nosso coração. Antes, porém, pastor Carlinhos, eu quero consultar ao pastor Paulo Vitor na técnica, se ele poderá nos ajudar, nos acrescentando aí mais alguns minutos, para que você possa nos trazer uma mensagem, conforme nós combinamos. Eu vou receber a mensagem aqui e também ele vai mandar uma mensagem para você aí, para que você tenha o tempo que nós combinamos aqui, para que você discorra, então, a sua mensagem. Fique atento aí, que você vai receber uma comunicação do pastor Paulo Vitor, o seu tempo para trazer a palavra de Deus. Bem, de antemão, já quero te convidar para que o casal esteja comigo ainda no decorrer desta semana, tá bom? Olha, então, você já deve ter recebido aí, fique à vontade. Pastor Carlinhos agora terá o tempo que nós combinamos para entregar a mensagem. Fica no espírito, abre a boca, fale e não te cales. Amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Amém. Senhor. Vamos dar início então à mensagem. Já recebemos grandes informações a respeito da campanha missionária, daquilo que Deus colocou no coração dos seus filhos, amém? Meus amados, vamos meditar nessa manhã em Mateus capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12, amém? Bendito é o nome do Senhor. Por isso diz assim a bendita palavra de Deus. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Daí, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja ajoeira está em sua mão, e limpará minuciosamente sua eira, recolherá no celeiro seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Amém, meus amados? Bendito é o nome do Senhor. Essa é uma palavra em que João Batista, nós conhecemos João Batista. João Batista foi o precursor do Evangelho de Cristo Jesus, foi aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo, amém? Vale ressaltar que João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. Aí a gente já começa a ver que quando Deus tem plano na nossa vida, amados, o impossível torna-se possível, amém? Então, uma mulher já com bastante idade, assim como seu marido, Zacarias. Zacarias, ele pertencia à linha sacerdotal de Abiás e Isabel, à linha sacerdotal de Arão. Olha que lindo, né? Que maravilhoso. E as Escrituras vai dizer também que ambos, tanto Zacarias quanto Isabel, eles tinham um caminho reto, um caminho justo diante do Senhor. Então, observamos que passou-se muito tempo para que eles pudessem ter aquilo que tanto eles sonhavam, que era um filho. E olha que eles tiveram esse filho já com a idade bem avançada, tanto ela como Zacarias. Então, coisas que para nós são coisas impossíveis, mas eu quero declarar nessa manhã que você que tem Deus como Senhor de sua vida, nada é impossível. Tudo tem um tempo, Deus tem um tempo para todas as coisas, embaixo dos céus e em cima dos céus. E o que nós precisamos é permanecer confiantes naquilo que Deus irá fazer sobre nossas vidas. Tem algo que o Senhor Deus, ele coloca para nós como fruto, como um dom do Espírito, que é a esperança. A esperança, amada, é algo que tem que mover dentro de nós a todo tempo, para que nós possamos aguardar a chegada do invisível, coisa que nós não conseguimos ver. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Amém.
A gente começa com esse texto quando João Batista, ele chama aqueles sacerdotes, aqueles homens de raça de víboras. Gente, isso é algo que tem que deixar para mim e para você uma preocupação, entendendo por que eles eram chamados de raças de víboras. Amém, meus amados? Se nós não entendermos, nós poderemos entrar num erro semelhante a desses sacerdotes, desses escribas, dos saduceus, dos fariseus, aqueles homens que eram religiosos naquela época. Quando eu falo religioso, amados, tem muita gente que está dentro das igrejas ouvindo a palavra de Deus, outros estão ministrando a palavra de Deus, outros estão discipulando a palavra de Deus, mas não estão tendo cuidado com a sua vida. Meu Amém, Deus. amados? Amados, não adianta você Ganhar. ganhar almas para o Senhor se você perder a sua alma. Deus. O Senhor Deus, ele não se agrada dessas coisas, amém, meus queridos? É por isso que precisamos tomar muito cuidado. Então, nessa manhã, o Senhor Deus vai trazer para a gente o significado dessa palavra raça de víbora. Vai dizer assim, olha, da mesma maneira que existem hoje milhares de pessoas que gostam de ir a igrejas, de falarem o nome de Deus, ou de pregarem, mas vivem nos pecados, amados, nos pecados. Aí vamos começar, vou ilustrar alguns pecados. A mentira. A mentira. É algo que é uma palavrinha tão pequena, né? Mas precisamos olhar para dentro de nós, amados, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai sempre nos chamar a atenção sobre o que nós estamos falando, se há mentira ou não. Então, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus, aquele que nasceu do Espírito, meu amado, ele vai receber uma direção do Espírito Santo. Olha, é bom você parar com esse argumento, porque há mentira nesse argumento. Então, a mentira é algo perigoso. O adultério, amados, o adultério, tanto no que se refere a você mudar aquilo que a palavra de Deus está escrito, tem muita gente que usa a palavra de Deus para o seu bel prazer. Agora eu estou falando com pregadores, estou falando com diáconos, com ensinadores, com ministros da palavra. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos transmitindo. Será que nós estamos adulterando a palavra de Deus? E será que nós estamos literalmente cometendo adultério no mundo? Amados, precisamos estar muito afinados com a verdade, entendendo que o Espírito Santo vai estar sempre nos dando a direção. Ódios, pessoas que têm um coração odioso, coração rancoroso, desonestidade, amados, desonestidade. Certa vez aqui em Rio das Ostras, eu conheci, porque esse irmão ele faleceu, mas o irmão de Deus, ele tinha uma ótica, e ali, amados, ele me apresentou um quantitativo muito grande de cheques e ele disse para mim, Carlinhos, isso aqui é de crente. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Então, pessoas desonestas, crente desonesto, amado, só faça aquilo que você tem condição de fazer. Deus, amado, não ensina, coloque seus pés sobre sua cabeça, amém? Faça um planejamento sobre sua vida, organize a sua vida, porque Deus nos chamou para sermos homens, mulheres e jovens organizados, amém, meus queridos? Precisamos planejar a nossa vida como um todo. Bendito é o nome do Senhor. Vivem de forma contrária aos mandamentos do Senhor. Amados, são aqueles que entram na igreja, recebem uma direção do Senhor. Um dia, eu vou dizer a vocês, a minha vida era uma vida totalmente ao avesso da palavra de Deus. O pastor Roberto Alecrim, ele quem começou a ministração. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, o pastor Alecrim, ele parecia que estava falando comigo. Você é um pecador, você precisa ter uma vida transformada. E aí eu olhei para dentro de mim e falei assim, esse cara não está falando comigo? Eu sou um homem que cuido da minha casa, sustento a minha família, pago meus impostos, pago a minha conta, não devo a ninguém. Aquilo me chamou a atenção, amados. Mas eu quero declarar para vocês que eu dei uma oportunidade para mim mesmo. Sim, aleluia. Eu comecei a me encontrar na palavra, eu comecei a observar que a Bíblia ela era um espelho, e eu precisava olhar para aquele espelho e olhar qual era a minha verdadeira fisionomia dentro daquele espelho que chama-se a palavra de Deus. E ali eu fui confrontado e comecei a identificar inúmeras coisas que estavam totalmente contrárias à verdade que é a palavra de Deus. Aleluia. E hoje eu me alegro porque eu posso dizer quão errado eu vivi e agora quão certo eu busco viver a palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês, amado, não é fácil. Não é fácil porque é colocar
Quando você aceita Jesus, você coloca a sua vida nos pés da cruz. Olha que lindo! Aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. E você começa a olhar para o Senhor Jesus, que deixou a sua glória, viveu no nosso meio, mas teve uma vida sem pecado, uma vida digna. Até Pilatos, na hora do julgamento, olha, eu não tenho nada contra este homem, mas eu digo a vocês, se de repente eu chegasse na frente de Pilatos e dizer, eu tenho muita coisa contra esse homem, mas não tinha contra o nosso Jesus, amém? Então precisamos colocar a nossa vida na cruz do Senhor, para que tenhamos uma vida transformada, porque o Evangelho de Cristo Jesus é um evangelho de transformação. Precisamos, a cada momento em que nós recebermos uma direção da parte de Deus, uma palavra da direção da parte de Deus, precisamos trocar as nossas vestimentas, amém, amados? Nós entramos de um jeito e devemos sair de um outro jeito, totalmente renovado, amém, amado? E o mais importante é colocarmos em prática a palavra de Deus em nossa vida, é praticarmos. Aleluia. Aí, Tiago vai dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes Aleluia. da palavra. Amém. Precisamos praticar a palavra, precisamos tornar evidente a palavra para as pessoas que estão em nossa volta, para quem está nos vendo, observando a nossa conduta como homens, como mulheres de Deus, como jovens que têm ouvido, têm sido ministrado e têm tido a palavra como espelho para a sua vida. Amém? Amém. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E isso é algo muito grande para o nosso conhecimento. Por isso que João ele chama aqueles homens de raça de víboras. Mais embaixo, um outro texto que chama muita atenção é quando ele diz assim, ó, porque esses homens que se achavam dignos, retos, né? Até em não ser batizado nas águas, através de João Batista. Porque o que significa o batismo nas águas? O batismo nas águas é o batismo do arrependimento. É um batismo ao qual você entende, você recebe a palavra de Deus, você é confrontado através dela e você percebe quão errado você está vivendo e você se arrepende da sua vida. Então você é batizado nas águas. Então João Batista ele estava chamando aqueles homens para serem batizados para o arrependimento, mas já deixando claro que viria Jesus, que iria batizá-lo no Espírito e no fogo, amém, amados? Amém. Agora é interessante que esses homens eles tinham a mente é onde tudo começa, é onde que a nossa transformação ela começa, é na nossa mente, porque quando você recebe uma palavra, o primeiro efeito é onde? Na mente, alcança o nosso entendimento. E quando alcança o nosso entendimento, a gente começa a fazer aquele cheque, né, cara? Não, estou errado, não estou certo, preciso melhorar. É na mente. Então, vai chamar sobre metanoia, que é mudança de mente. Só que esses saduceus, esses fariseus, os escribas, esses homens, eles eram religiosos. Então, João Batista insiste, raça de víboras, porque eles pregavam algo, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam, amém? Então, aí ele vai dizer assim, olha, temos esses homens, ele dizia assim, olha, temos Abraão como nosso pai. Abraão é o pai da fé. Esses homens achavam apenas porque eles eram descendentes de Abraão, assim como nós também somos descendentes de Abraão pela fé. Só que nós somos gentios que recebemos Cristo Jesus. Aleluia. E verdadeiramente testemunhamos e testificamos de Cristo. Amém? Então, mas esses homens eles não testemunhavam, eles não testificavam de Abraão. Eles faziam justamente ao contrário que Abraão fazia. Olha só que negligência. Aí ele diz assim, olha, Deus pode destas pedras. Por que destas pedras? Porque aqueles homens tinham um coração endurecido. Aqueles homens, eles ouviam, eles reconheciam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, amém? Da Bíblia, eles conheciam, mas eles não praticavam. Então tinham um coração endurecido para a própria palavra e até mesmo para o ensinamento de Abraão para as vidas deles. Então eram homens negligentes com a palavra. Aí eu me pergunto, amados, quanto de nós ainda estamos vivendo uma vida em negligência, negligenciando a palavra de Deus? O que é? Quando eu falo de negligente, amados, precisamos olhar para o primeiro pecado, que foi o primeiro pecado de Adão. Olha que coisa é uma coisa tão sorrateira, que nós precisamos estar muito ligados. Porque Deus disse assim para Adão e para Eva, olha, para Adão, existe aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal e existe a árvore da vida. Certamente, o dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Amém, amado? Então,
Deus já tinha colocado uma direção para Adão. Mas qual foi o primeiro pecado do homem, amado? O primeiro pecado do homem foi negligência. Foi negligenciar essa verdade. Essa E ele direção de foi, Deus, né? comeu da árvore e morreu. Ele morreu literalmente? Não. Não. O Espírito de Deus que estava dentro dele morreu. E é por isso que precisamos aceitar Jesus como o Aleluia. Senhor de nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus ele comece a regenerar-se dentro de nós, Aleluia. regenerar Amém. o nosso espírito, porque nós somos tricotomos, corpo, alma e espírito. Amém, amados? Então Amém. precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus ele comece a regenerar o nosso espírito. Então, o que que na verdade João queria dizer quando que Deus podia suscitar um coração diferente daquele coração de pedra? É trazer verdadeiramente um novo nascimento para esses Aleluia. homens. Amém? E nessa manhã eu quero convidar você a abandonar esse coração de pedra, Sim, meu Deus. abandonar a religiosidade e verdadeiramente ouvir a palavra, ser obediente à palavra, termos um coração de carne, amém? E seguirmos a Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Eu vou encerrar por aqui, nessa breve mensagem, mas numa próxima Vamos oportunidade orar. voltaremos aí cheio de alegria, cheio de vigor, como nós iniciamos nessa manhã. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eis a tua palavra foi lançada, foi semeada, Sim, Deus. Pai Senhor. querido, que essa palavra ela alcance corações, ó Sim. Deus, que tenham terra fértil, ó Deus, Aleluia. terra fértil e possam produzir Sim, a meu Deus. 1000 por 1, Senhor, a 1000 por Louvado é 1, ó teu Deus, nome, e que Senhor. mais vidas, ó Deus, possam ouvir, ó Deus, Sim. da boca dos teus filhos que estão nos ouvindo, ó Deus, a importância de ter um coração de carne, ó Deus, Aleluia. a abandonar toda a religiosidade, ó Deus, em ouvir a tua palavra, ó Deus, e ter um coração transformado, ó Deus, entendendo que tu és Deus, tu és poderoso, ó Deus, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Oh, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. obrigada. Amém. Está E feito. glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pastor Roberto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meu querido irmã, minha querida irmã, meu querido irmão, meu amigo, minha amiga, nada a acrescentar. Você recebeu uma mensagem diretamente de Deus, Aleluia. através do pastor Carlinhos, através da pastora Eliane, é testemunho pessoal. Sim. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo Ouvir. ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi anunciada. A você, meu querido irmão, eu peço, compartilhe o nosso programa. Você gostou da mensagem? Que mensagem maravilhosa! Essa mensagem tem que ser espalhada para todo o mundo, Aleluia. principalmente para seus familiares, seus parentes, seus amigos, pessoal da escola, da faculdade, da empresa, da vizinhança. Essa mensagem tem que ser anunciada no mundo todo. Você está vendo o mundo como está? Terrível. Sim. Você gostaria que Jesus voltasse agora? Eu gostaria, mas ele só vai voltar quando todas as nações tiverem ouvido o que ouvimos nessa manhã, o Evangelho de Cristo. Faço um apelo a você, meu querido irmão, faço um apelo a você, meu amigo, que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, meu amigo, não perca tempo. Entregue sua vida agora, aonde você estiver, ao Senhor Jesus Cristo. É um apelo, é um convite. Não podemos obrigar você, senão chamar você. Venha para Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao pastor Carlinhos, quero agradecer muito à pastora Eliane. Essa mensagem, a oração da pastora Eliane, foi como uma música aos meus ouvidos.
Eu estou imensamente feliz com a presença de vocês. Desejo muito, de todo o coração, que vocês estejam comigo em outros programas também. Ah, que delícia. Pode trazer a Lailane, pode trazer a turma toda aí para pregar no nosso programa. Amém, pastor. Bem, meu querido, amanhã, se o senhor nos permitir, vai estar conosco aqui o apóstolo Suzarte. Ele me deu 4 livros de presente, autoria dele. E amanhã ele vai estar falando sobre este assunto. O escolhido dos espíritos para curar as doenças. Você é meu convidado para amanhã ouvir o apóstolo Suzarte. Ele saiu lá de Belfor Roxo, Rio de Janeiro, está morando aqui em Curitiba. Quero mandar uma saudação especial para todos os ouvintes aqui do Brasil e fora do Brasil. Convidar você amanhã, 8 da manhã. Esse programa também vai ficar gravado no YouTube para você assistir, para você compartilhar. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém. Amém. Graça e paz. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Bater os pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. A primeira é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele.